O governo Lula acabou de anunciar uma operação de garantia da lei e das ordens nos portos e aeroportos. Deve anunciar daqui a pouco, na verdade. A medida é uma resposta ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu ajuda federal no estado. O objetivo é combater o crime organizado que usa esses terminais para o tráfico de drogas. Esse anúncio deve englobar ainda a atuação nas fronteiras, mas sem assumir a responsabilidade dos estados. Vamos fazer um debate rápido aqui para já colocar e situar a nossa audiência sobre essa atuação nos aeroportos. O que isso significa na prática, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, na prática os aeroportos se tornaram um verdadeiro antro de tráfico de drogas. Vocês já viram as brasileiras que foram o ticket trocada das malas na Alemanha, foram presas, tiveram e a semana passada de novo. Um outro passageiro também teve ticket de mala trocada, chegou na Turquia, quase foi para a cana lá, teve que contratar advogado. Não dá. É assim, o tráfico... Dávila, vamos só rapidamente ouvir então o que está dizendo o presidente Lula e se é de fato esse anúncio agora. Vamos lá. Desculpa te interromper. Haverá nos próximos meses reforço de efetivos, equipamento com mobilizações extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional manterão os efetivos extras que já estão atuando no policiamento ostensivo no Rio de Janeiro e nas rodovias federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o governo do Estado do Rio de Janeiro, vai implantar a CIFRA, Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. É isso. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, tem uma penca de ministros aí, sobretudo o Flávio Dino, para responder qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Ou seja, o dado concreto é que a situação chega a muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo. Essa VLO valerá até maio do ano que vem. E, se for necessário reforçar, em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Tá? Obrigado. Bom, nós acompanhamos então aí a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando então esse reforço em todas as polícias e também uma atuação maior do governo federal em aeroportos, em portos, para, segundo ele, combater o crime organizado, o tráfico de drogas, especialmente ali a situação do Rio de Janeiro, que se intensificou nas últimas semanas. Nós acompanhamos a morte dos médicos que estavam reunidos para um evento lá na capital, acompanhamos também a atuação de milícias queimando ônibus do transporte público, fazendo barricadas ali na zona oeste do Rio de Janeiro, depois que um dos integrantes da milícia foi morto por uma operação policial, e agora o governo federal anunciando então essa GLO até maio do ano que vem. Luiz Felipe Dávila, talvez alguma autoridade volte a falar, se precisar eu te interrompo ou se você acompanhar a imagem. Enquanto isso, por favor, então, continue e esclareça para a nossa audiência o que de fato ou na prática o que muda para esses estados onde haverá atuação do governo federal. Na verdade, esses são os estados onde passa 90% do tráfico de drogas do mundo, que passa por aí, de armas também. É um absurdo. A fronteira do Brasil é uma das fronteiras mais porosas do mundo para esse tipo de crime. Então é preciso agir. Agora, não adianta só GLO. O que precisa é voltar naqueles assuntos que nós já discutimos várias vezes aqui no 3 em 1. Precisa ter unificação dos dados das polícias militar, civil, Polícia Federal, Ministério Público, para combater com
inteligência, porque, evidentemente, uma ação dessa reduz, mas não resolve o problema. Para resolver o problema, nós precisamos de uma política de Estado baseada em dados e inteligência e, principalmente, capacitação das polícias para combater esse tipo de crime, que é totalmente diferente do que as polícias fazem nos seus respectivos estados. Então, é uma boa medida, mas seria enxugar gelo se não tiver uma política de Estado para combater o crime organizado. Nós vamos acompanhar o ministro, então, Flávio Dino, agora falando sobre essas ações e sobre essa operação que foi anunciada pelo governo federal. Vamos acompanhar um trecho. Estabelecido domínio territorial de facções bastante intenso. Então, o ponto de partida foi o que podemos fazer para ajudar ainda mais o Rio de Janeiro. Nós temos 2 eixos de trabalho escolhidos como prioritários no Ministério da Justiça e apresentei aos colegas de governo. O primeiro, inteligência financeira, tirar dinheiro do crime organizado. Cito um exemplo. Ontem, numa operação da Polícia Federal contra uma máfia no estado de São Paulo, somente dinheiro espécie havia 5 milhões de reais. E bens apreendidos nesses dias ultrapassam centenas de milhões de reais em várias operações nos últimos dias. Na verdade, nós estamos falando no caso de bilhões. O segundo eixo é exatamente este que o presidente da República enfocou na sua decisão de hoje, qual seja o eixo logístico. Nós temos pontos de abastecimento, de trânsito, de tráfico de drogas e armas, mas não só isso, em torno do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. E, portanto, esse foi o critério que nós escolhemos em conjunto, e o presidente da República aprovou essa ideia, de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil, baseada na Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 está sendo usada por esse decreto do presidente da República, dos seus artigos 15 a 18, abrangendo desde a GLO, restrita, específica, até as chamadas ações subsidiárias. Como é que isso vai se dar na prática? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO, ele se referia a GLOs, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97, é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. Então, desdobrando articuladamente item a item. Portos e aeroportos. 3 portos, 2 aeroportos. Quem vai atuar lá, na prática, integradamente? Aeronáutica e Polícia Federal. Faixa de fronteira. Faixa de fronteira, quem vai atuar? As 3 forças, e nesse caso não precisa de GLO, como o presidente da República frisou, portanto não há GLO em faixa de fronteira, porque não precisa, juridicamente, à luz do artigo 20 da Constituição. Então, nas faixas de fronteira, haverá atuação concomitante da Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A novidade, portanto, é esse maior engajamento das Forças Armadas. E uma ênfase, que não é uma exclusividade. Lembro que as Forças Armadas fazem a Operação Ágata. O que nós estamos fazendo agora é como se fosse uma nova Ágata, na faixa de fronteira, com uma ênfase. Qual a ênfase territorial nesse momento? Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porque esses estados são aqueles que têm uma ligação logística com as grandes facções do eixo Rio-São Paulo. Nós temos um terceiro eixo, um terceiro lugar de atuação, que é o mar territorial. Esse também não tem GLO porque não precisa.
Então, Baía de Guanabara, acesso ao Porto do Rio. Atuação da Polícia Federal com a Marinha. Baía de Sepetiba, acesso ao Porto de Itaguaí, no Rio também. Atuação da Marinha com a Polícia Federal. Acesso ao Porto de Santos, acesso marítimo ao Porto de Santos, do mesmo modo, e nós incluímos o Lago de Itaipu, que embora fique na faixa de fronteira, mas nós explicitamos que essa atuação redobrada, reforçada, vai acontecer ainda no Lago de Itaipu. Então esse é o eixo do decreto. Há outras disposições para as quais eu queria chamar atenção para poder finalizar a resposta. Quais são os outros dois eixos? É a atuação ordinária, que já acontece, comum das Forças Armadas, das polícias, e um plano de modernização tecnológica, que o ministro Rui Costa vai liderar. Eu e o ministro Múcio, por determinação do presidente da República, iremos, em até 90 dias, junto com o ministro Silvio, apresentar ao ministro Rui Costa, que vai coordenar esse plano de modernização tecnológica, o que as polícias e as Forças Armadas precisam para cuidar de 3 itens estratégicos para o combate ao crime organizado no Brasil: portos, aeroportos e fronteiras. Então, este plano, ele é de modo múltiplo inovador. É inovador porque usa uma GLO específica. É inovador porque prevê uma dimensão estratégica. Ele é inovador porque integra. E é inovador porque está focado naquilo que é, aí sim, responsabilidade federal: portos, aeroportos e fronteira. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da República, nós não vamos substituir polícias estaduais, porque a Constituição fixa a atribuição dos estados, da Polícia Militar, da Polícia Civil. O que nós estamos fazendo, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos na Bahia, agora estamos fazendo no Rio, é apoiar as polícias estaduais. Então, em síntese, esse é o conjunto de medidas que eu creio que tenha esclarecido a sua pergunta, sem prejuízo, claro, da complementação dos colegas de governo. Boa tarde, ministro. Bruno Góes, Jornal o Globo. O senhor disse que o governo federal não vai fazer o papel das polícias do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os braços da milícia na polícia, no legislativo, no executivo. Isso é um problema real no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se o governo tem condições de enfrentar esse cenário e qual é a percepção sobre quais ações são possíveis nesse sentido. Essa esfera de competência é, na maioria dos casos, própria da Polícia Federal. Então, as senhoras e os senhores viram que ontem e anteontem, a Polícia Federal, em articulação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, fez a prisão de 10 líderes de narcomilícias. E faço questão de frisar essa palavra, porque há uma dualidade falsa entre narcotráfico e milícia. Essa dualidade foi superada na prática, porque hoje o que nós temos é um bloco criminoso atuando em grandes metrópoles brasileiras, por irresponsabilidade de quem, nos últimos anos, não efetuou combate sério. Muito bem, no caso do Rio de Janeiro, nós temos essa narcomilícia, a Polícia Federal está lá atuando. Já fez apreensão de fuzis, desmontou uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte, pegou os fuzis freeze na Barra da Tijuca. Nada contra o bairro, é apenas para não incorrer em estigmas que outros tentam botar nas áreas populares do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apreendeu bens, a Polícia Federal tem feito prisões com ordem judicial. Isto é possível porque o artigo 144 da Constituição, quando define as atribuições da Polícia Federal, alberga, protege esse tipo de atuação. Então, a Polícia Federal está fazendo, a bem da verdade, desde fevereiro.
por exemplo, em relação ao caso Marielle, e vai continuar, o presidente da República, inclusive, anunciou isso, as suas ações, abrangendo, inclusive, essa dimensão que o senhor falou. Em paralelo a isto, nós recebemos uma proposta do governador Cláudio Castro, que nós acolhemos. Ele me telefonou, propôs esse comitê bipartite sobre lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Nós concordamos, porque eles, as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, são detentoras de informações relevantes, e na próxima semana, com autorização do presidente da República, nós vamos assinar um acordo de cooperação técnica para que o governo federal, no caso via Polícia Federal, interaja com os órgãos estaduais para que você consiga ampliar a eficiência desse tipo de atividade. Eu gostaria de sublinhar e destacar o que Flávio colocou com relação aos investimentos em tecnologia. Então, foi decidido pelo presidente que todos os esforços necessários a modernizar, seja a Polícia Federal, as Forças Armadas, para atuação nessas áreas aqui já descritas, com o que de melhor existir de tecnologia disponível para essa atividade. Então, isso é prioridade absoluta, e ficou-se de apresentar num prazo máximo, que eu espero que seja abreviado no tempo, no mínimo pela metade, um plano de investimento que será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares, a tecnologia de ponta existente no mundo seja incorporada o mais rápido possível e possa auxiliar no curto prazo as forças de segurança. Portanto, sem detalhamento aqui específico do tipo de equipamento, da ação específica, mas tudo que existir que possibilitar um rastreamento, monitoramento da movimentação de cargas nos portos e aeroportos, o que de melhor e mais avançado tiver, o que tiver mais disponível do ponto de vista tecnológico, para inclusive do ponto de vista aéreo, disponibilizar a movimentação com sinais térmicos, sinais luminosos, o que tiver de tecnologia, tudo que tiver de ponta será utilizado numa operação determinada, com força, com energia, para cumprir o papel que cabe ao governo federal, que é combater de forma determinada o tráfico de armas, de drogas e o fluxo financeiro ilegal de recursos por parte dos criminosos. Então, tudo isso será feito e tratado com absoluta urgência e prioridade. Matheus Maia, do Poder 360. Quero só fazer um registro que é importante sobre a orientação do presidente Lula. Desde o primeiro momento, nós estamos dialogando com o ministro Rui Costa, com o ministro José Múcio, com o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, de maneira coletiva, construir um plano nacional de segurança portuária e aeroportuária. Hoje foram apresentadas algumas medidas que foram colocadas pelo presidente Lula, e a posterior nós devemos, apresentar nacionalmente um plano nacional de combate ao tráfico de drogas e, sobretudo, ao contrabando, entre outras ações. Esse projeto ele está sendo desenhado sob a coordenação do ministro Flávio Dino, em comum acordo com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério, para que a gente possa dar governança na inteligência nos nossos portos, como também na agenda de aeroportos. Então, só para a gente poder fazer esse registro, e nós já estamos também nas nossas docas, que são os 6 portos de responsabilidade do governo federal, a gente está implementando o serviço de tecnologia do VTMS,
que são ações integradas de tecnologia, que busca transparência, que busca serviços de radares, de câmeras integradas, para que a gente possa ter, de fato, um monitoramento e uma fiscalização mais dura em relação a todo tipo de ações ilícitas nesses portos e no Brasil. Ministros Matheus Maia do Poder 360 aqui. As minhas perguntas são bem práticas. Eu queria saber, primeiramente, quanto vai custar esse reforço nos três portos e nos 2 aeroportos, de onde vem o efetivo de militares para ocupar esses cargos, essas funções novas, de onde eles serão destacados, e eu queria entender o rol de atividades que eles poderão exercer nos portos e aeroportos. Eles vão revistar as pessoas, eles vão, não sei, aumentar o policiamento do lado de fora, do lado de dentro? São essas minhas dúvidas. Vou, Matheus, responder só a parte que me cabe, que é essa relativa à parte mais jurídica. Com a GLO, as Forças Armadas que estarão em portos e aeroportos podem fazer tudo. Tudo que o senhor mencionou. Atividade de policiamento, do ponto de vista prático, né? Frisando que esse planejamento é um desdobramento daquele plano de combate ao crime organizado que nós lançamos há 2 meses atrás. Por que eu digo isso e o ministro Rui é testemunha? Quando nós sairmos daqui, haverá pessoas dizendo assim, plano feito às pressas. Não foi. Nós fizemos várias reuniões sob comando do ministro Rui, com a nossa presença aqui, de todos que estão aqui. E nós refletimos durante semanas a partir do plano já existente. Então, este plano é uma concretização daquilo que durante meses, 4 meses, foi debatido. Com quem? Com especialistas. Porque a segunda coisa que vai ser dita é, o plano não ouviu os especialistas. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos, que são os policiais e os membros das Forças Armadas. Foram ouvidos. Aqui estão os dirigentes. E nós ouvimos, claro, eu próprio. Fui ao Paraguai, que é um país-chave nessa integração que nós estamos buscando. Na próxima semana haverá uma reunião dos países da América do Sul aqui, para desdobrar isso. E nós estamos também com reuniões que nós fizemos no Rio de Janeiro. Há várias semanas atrás, o secretário Capelli foi lá, eu próprio fui, conversamos com o governo do Rio, com o prefeito Eduardo Paes, com a Federação das Indústrias, com associações, com sociedade civil. Então, apenas para deixar claro que o plano, ele é consistente, vai na direção certa, não produzirá milagres, claro, ninguém tem essa pretensão, mas será eficaz em relação aos objetivos que o presidente da República estabeleceu. Em relação às questões das Forças Armadas, ou os comandantes, ou o ministro Múcio, porque naturalmente não tem que explicar. Quero só fazer um complemento em relação ao que o ministro Fábio disse. Vocês podem estar pensando assim, bom, a Marinha já não está no mar, a aeronáutica já não está nos portos, o que é que vai haver de a mais? Evidentemente que, em regime normal, as operações são limitadas. Um exemplo, se a Marinha detecta dentro de um container uma droga, um pacote, uma caixa, ela não pode tomar providência nenhuma, quem tem que tomar é a Polícia Federal. E como essa operação foi muito bem estudada há muito tempo, nós somos coadjuvantes dessa operação. Todos estamos nos ajudando, foram todos ouvidos. Agora, na hora que se chegou a essa conclusão, que nós poderíamos detectar uma GLO específica, com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação, ali o que a Marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto é a mesma coisa. Um cão farejador detectava que havia um problema qualquer dentro de uma bagagem, ele não podia abrir a bagagem, a aeronáutica não podia abrir a bagagem. Com essa GLO específica, dentro do aeroporto, nós vamos poder ajudar a Polícia Federal, porque essa é uma obrigação dela, completando a operação. Detectou que há um ilícito aí, abre a bagagem, abre a mala e nós vamos fazer a operação. O mais importante de tudo é que é uma operação especial, muito bem pensada, e todos nós vamos ser coadjuvantes uns dos outros e vamos nos ajudar nessa operação, vamos somar os nossos esforços. Sim, porque a GLO permite isso. É diferente das ações subsidiárias.